Quem é Vander? Porra, quem que é esse cara, velho? Quem é Vander? Bom, Vander é um cara apaixonado por música desde pequeno, desde muito moleque, que acabou transformando isso em profissão. Então eu atuo profissionalmente no mercado aí há 14 anos já, como engenheiro de áudio, especificamente como engenheiro de PA, engenheiro de monitor, como produtor técnico também. E ao longo dos anos eu resolvi também abrir o leque para todas as ramificações, digamos assim, da profissão. Então, hoje em dia eu também tenho a minha agência de produção executiva, de booking, do que a gente chama lá fora de music management, né? Então, ofereço esse serviço para várias bandas aqui. E recentemente também resolvi abrir mais o leque ainda e estou lecionando uma Masterclass em parceria com o Unimus Studios aqui em São Paulo. A Masterclass se chama Soundcheck 360 Graus, um projeto bem bacana, não vou dizer megalomaníaco, mas a gente, para se aprofundar e dar a oportunidade para o técnico, independente de novo ou não, músico, hold, de se aperfeiçoar bem, né, em todos os quesitos de som ao vivo. A gente, além de backline, na sala em que a gente está dando essa masterclass, a gente está com 8 consoles, e a gente tem, fora isso, tem mix rack para ser trabalhado. Então, assim, todo mundo de PA, de monitor e, obviamente, quando você tem uma banda passando por tudo isso está sendo ensinado, tudo isso está sendo discutido nos mínimos detalhes, né? Então, é um mundo novo, mas eu estou gostando bastante, está sendo bem legal toda essa experiência aí também. Como eu entrei pro áudio profissional? Eu acredito que a vontade, cara, surgiu através da curiosidade ali. Logo quando eu comecei a ter banda, muito moleque, você procura recursos para gravar em casa, né, sem dinheiro. Então, e principalmente tocando em tudo que é bodega, digamos assim, né, espalhadas por São Paulo aí, banda nova, amadora, enfim. Eu fui sentindo a necessidade de poder... Enfim, eu precisava conhecer o que eu estava fazendo, entendeu? Se eu sou um guitarrista, eu preciso entender como é que eu posso melhorar a minha monitoração, como é que o som da minha guitarra está no PA. Então eu sempre fui muito curioso, fui muito chato com tudo isso desde o começo. Queria um puta som da minha guitarra no PA, né? Queria me escutar bem. E fora isso também queria poder gravar em casa com pouco recurso, né, cara? De uma maneira que eu pudesse também apresentar para a banda, fazer uma demo decente, digamos assim. Então eu acredito que a curiosidade surgiu daí, né? Então, assim que eu tive a oportunidade, conheci o IAV, fiz o curso de fundamentos e isso foi em 2006. Então, foi daí que tudo começou, digamos assim. Saindo do IAV, cara, eu já tive a sorte de enfim, sair trabalhando, digamos assim, né? Porque o legal do IAV é que eu tive um direcionamento muito bom lá dentro em relação aos trabalhos do técnico em estúdio e do técnico na estrada. Acabei escolhendo a estrada, né? Por vários motivos. Então, tive muita sorte de já sair trabalhando, assim, então passei por várias casas de show em São Paulo, barzinhos também. E dali, obviamente, né, depois de trabalhar, depois de um certo tempo, você começa a fazer vários contatos com bandas e agências, enfim, e caí na estrada primeiramente com o Rancor,
depois dali caí na estrada com o Glória. Nesse meio tempo também eu já estava trabalhando para grandes agências de shows, grandes produtoras aqui em São Paulo, Dark Dimensions, Sob Controle, Liberation, e a partir daí, acredito eu, que eu fui abrindo caminho para realmente trabalhar com bandas de grande calibre. Bom, eu trabalho no Crisium há 8 anos já, como técnico de PA. Cuido de toda a produção técnica ali também. E foi muito engraçado, porque quando o Max entrou em contato comigo, eu estava trabalhando na Woods, cara. Casa muito conhecida de sertanejo em São Paulo. E no meio da madruga recebi um inbox dele falando: pô, cara, a gente tá procurando um técnico, recebemos boas recomendações aqui. E a gente marcou um teste, claro, né? E foi um final de semana com shows no sul do Brasil, se eu não me engano. Show em Curitiba, um show em Santa Catarina ou Floripa, alguma coisa do tipo. Fiz o teste, a gente se deu muito bem, passei. Foram ótimos shows, a gente não teve nenhum problema e, pô, tô no Crisium até hoje aí. Sem dúvida alguma, é o carro-chefe da minha carreira aí. Bom, Glen Hills, cara, foi uma história bem interessante, assim, porque eu já prestava serviços para uma produtora, para uma agência de bookings da Colômbia, que, enfim, comprou essa tour do Glenn, planejou toda a tour para a América do Sul. Eles tinham um engenheiro, um técnico de monitor contratado para fazer essa tour já, só que infelizmente no primeiro show os caras tiveram muitos problemas. Esse show acredito que foi em Santiago, no Chile, e eles deixaram o técnico lá. Enfim, infelizmente esse tipo de coisa acontece, né? E chegando no Brasil, o Glenn e o tour manager dele entraram em contato com essa agência da Colômbia, dona da tour e etc., pedindo um novo técnico de monitor, porque não tinha dado certo com os caras que eles tinham contratado para todo o giro, né? E sorte a minha também de já trabalhar com essa produtora em várias outras ocasiões, em várias outras turnês, fui recomendado para no dia seguinte, assim, receber uma ligação do chefia, né? Pô, é o seguinte, Glen Hills está com esse problema, a tour já começou e ele precisa de um técnico de monitor que seja especializado com mix de in-ear, né? Você tá dentro, você consegue fazer o show amanhã já, estava em casa, desocupado, ainda bem também, dei sorte. E topei, obviamente, e era um show teste, né? Ele muito categórico, muito preocupado, porque sem a mix de in-ear dele não tem show, certo? E esse show foi em Limeira. Fui pro teste, fiz o show, deu muito certo, a gente se deu muito bem. A partir daí eu acabei fazendo toda a tour, fui escalado para continuar o giro e terminar o giro. E a partir daí eu passei a receber convites diretamente do próprio Glenn e da agência dele lá fora, tour manager e tudo mais. E estou trabalhando com ele até hoje também. Sou o que eles chamam de main monitor guy, né? Então eu estou sempre fazendo monitor pro Glenn aí, não só nas turnês aqui na América Latina, mas no mundo todo. Bom, com o Testament, cara, foi basicamente, não foi muito diferente do Glenn, assim, em negociações, né, com as agências que buscam turnês na América Latina, eles acabaram pedindo diretamente para a agência um tour manager, né, óbvio, eles precisam de alguém aqui que fale português, alguém aqui que fale espanhol e alguém que
fora a função de tour manager, também fosse técnico de monitor. E eu fui escalado por essa agência para esse trabalho e foi uma tour bem puxada, assim, a gente sabe de todas as dificuldades que traz uma tour, né, cara, de uma banda pesada na América Latina, muito equipamento, muita bagagem, muito volume, equipe grande, e eu responsável por todo mundo ali, responsabilidade gigante, assim, mas nada que eu não pude também cuidar na época, e foi uma tour de grande sucesso, não só como tour manager, mas como técnico de monitor também, né? Até porque pós essa turnê, continuo sendo contratado por eles aí, faço parte da equipe oficial, digamos assim. Então, estou sempre escalado para fazer turnês com os caras nos Estados Unidos, Europa, a gente já fez bastante show ali. E mundo todo. É isso aí. Cara, eu acho que as exigências, assim, né, essas peculiaridades, eu acho que as peculiaridades e as exigências, né, eu acho que elas se cabem mais dentro do porte da própria gig do que, digamos, da responsabilidade primária do seu trabalho, assim, né, porque eu acho que é interessante separar, assim, a gig de pequeno porte da gig de grande porte, né. O show de clube aqui no Brasil, ele não vai ser diferente de um show de clube na Europa, né? Mesma coisa com grandes festivais, digamos assim. Um Rock in Rio aqui não é diferente de um Download Festival lá fora, de um Wacken, né? Ou de um Lollapalooza aqui também. Então, eu acho que o trabalho por si mesmo, ele não muda quando o assunto é responsabilidade. O que vai mudar são as diretrizes para um show seu em um pub e para um show em um grande festival, digamos assim, né? Acredito eu. Eu acho que nada muda, na verdade, assim, porque a gente é muito rico em estrutura aqui também. Tudo que o Brasil tem, cara, num grande festival aqui, você tem lá fora, né? E vice-versa. Então, eu acredito que a única coisa que muda é o caminho, meu. E isso aqui no Brasil, e não só no Brasil, toda a América Latina aí. Eu acredito que o que atrasa a gente um pouquinho, se essa é a palavra certa, é a economia, creio eu, né? Por isso que os caminhos aqui são um pouquinho mais longos, assim, porque, obviamente, a moeda não favorece muito, né? Acho que é isso. Eu acho que não tem diferença não, cara. Eu acho que, inclusive, eu posso até citar que, talvez, não vou dizer que eu sofri preconceito, mas aqui no Brasil, como eu comecei muito moleque, digamos assim, muito novo, eu sofri algumas represálias, algum bullying técnico, digamos assim, mais aqui do que lá fora. É interessante frisar que lá fora também esse ramo ele é visto com olhos mais sérios, né? Existe um respeito à profissão, né, do técnico, de cordas de bateria, de som, de luz. Existe um respeito maior lá fora do que aqui, né? Então, existe uma pequena diferença, creio eu, né? Mas é porque é basicamente isso, assim. Algumas vezes essa profissão aqui no Brasil ela é vista como freela, né? E lá fora a gente não vê isso. O técnico de som ele pode ser bem moleque, que ele é já considerado um engenheiro, entendeu? Se ele é capaz de fazer PA, de monitor, ele é super, hiper valorizado lá fora. E não é o que acontece aqui. Muitas das vezes eu vi isso.
Então existe uma grande diferença. Alguma particularidade? Eu acho que nenhuma, cara. Eu sempre fui muito cismado com a limpeza de todos os meus fones, assim, né, meu? Então, sempre é engraçado, sempre tive álcool gel na bolsa. Então, hoje não falta, principalmente, né? Então, a particularidade eu acho que seria limpeza mesmo, assim, eu estou sempre limpando eles a cada uso, né? Então, sempre que eu estou colocando no case, assim, dou uma limpada, estou tirando do case para um novo uso, limpo ele novamente, com todas as ferramentinhas ali e tal, fornecidas pela Audio-Dream também. E acredito que seja isso mesmo, mais a limpeza, assim. Legal. Eu acho que, cara, ao longo dos anos eu fui aprendendo a respeitar o que eu já posso chamar da assinatura da minha mix, a assinatura do meu trabalho, né? Porque a gama de estilos é muito grande, né, meu? Quando você sai de um death metal, você vai para um rock progressivo e depois você tá num thrash metal, então eu acredito que é muito importante você ser fiel a essa assinatura. Tem que confiar nos teus ouvidos mesmo e no in-ear que você tá usando, que você escolheu para ser a sua referência, né, cara? Então, hoje em dia, eu prefiro respeitar essa assinatura. Então, assim, eu sei como é que uma bateria tem que soar, eu sei como é que a minha voz tem que soar, como é que tem que soar a sala de efeitos para ela, som de guitarra, dentro de todos esses estilos. Então, é isso que eu faço hoje em dia. O que eu mudaria é difícil, hein, meu? Isso aí dá pano pra manga. Eu acho que no mercado nacional, cara, se eu pudesse fazer alguma coisa em relação à economia, eu acredito que isso já facilitaria muito, assim, já abriria muitos caminhos em todos os quesitos, assim, né, cara? Porque eu acho que a gente é muito... a deficiência, né? O mercado, ele não anda, digamos assim, ele não... O mercado aqui, ele não acompanha o mercado internacional, acho que por conta da economia. Esse é o nosso pior problema aqui, infelizmente. No internacional, eu acredito que eu não mudaria nada. Não lembro, não tenho relatos de ter passado muitas dores de cabeça lá fora. Então, não mudaria. Por agora, acredito que não. Cara, a Masterclass, eu acho que o ponto principal dela, para ser bem sincero, é a gente dar a liberdade e dar a calma pro técnico, não só técnico, né? Mas um hold, um músico, dar toda a liberdade para ele conhecer o que às vezes ali é muito novo para ele, né? O mundo de monitoração, o mundo de PA. Então, além do backline, a gente tem vários consoles lá. Então, ele pode experimentar da maneira que ele quiser, entendeu? Como que uma bateria deve soar num monitor de chão? Como que a bateria deve soar num in-ear? Para o técnico, para o músico, né? Como que essa bateria tem que soar no PA, para o próprio técnico ou para a audiência. Então, assim, as possibilidades ali são infinitas. E eu acho que isso é o mais legal dessa Masterclass, né? Eu tive essa ideia, junto com o pessoal do Nimbus também, justamente porque muita essas dificuldades, né? A gente vai aprendendo isso, meu, infelizmente na estrada, na fogueira, né? Então, por que não trazer esse tipo de conhecimento, esse tipo de aprendizado com calma, né? Onde não só o técnico, não só o road, não só o músico, ele pode realmente fazer isso com todos os recursos mais modernos do mercado ali, porque a gente tem isso lá na mão disponível. Por que não fazer isso com um acompanhamento técnico, né? E da maneira que ele quiser. Então, acho que é basicamente isso. Nossa! Divisor de águas, assim, cara, porque
É muito louco. Por que eu vou dizer que é um divisor de águas, assim, em todos os quesitos? Eu acho que a gente tá olhando mais para dentro, assim, né, cara? Como pessoa. Eu achei mais tempo, eu que tô sempre na estrada, nos últimos 3 anos eu mal parei em casa. Teve não acredito que ano passado ou retrasado, se eu passei em casa 3 vezes foi muito. Então, esse ano eu pude realmente sentar com calma, colocar as ideias em lugar e lapidar bastante coisa. Estou estudando mais, estou estudando outra língua também. A gente sabe que para esse ramo é muito importante. Então, é muito triste ver o mercado parado dessa maneira, mas eu acredito que há males que vêm para o bem. E esse principalmente vai fazer com que a gente volte com tudo, cara. Não só o público que consome, mas assim os artistas, o backstage vai voltar com sangue no zóio, como a gente diz mesmo, né? Então já tô ansioso para essa volta e acredito que é isso. A gente tem que ter 2020 como uma lição mesmo, cara. Cara, eu escolhi o Motos. Talvez foi o que chegou mais perto dessa assinatura que eu citei anteriormente, né? Gostei muito do médio grave dele e a região de média alta ali também, que geralmente para o som pesado, né, quando a gente fala de metal extremo, é onde as coisas se perdem um pouquinho, então é onde eu gosto de me achar dentro da minha mix e foi ali que eu achei que, pô, esse é o fone certo para mim, cara. Meu fone preferido hoje, sem dúvida alguma.